Fala, fera da construção! Seja bem-vindo a mais um dia de podcast onde nós vamos trazer o papo reto, né? A verdade de como acontecem as coisas na engenharia civil. Hoje nós vamos falar de orçamento estourado, cronograma atrasado. Infelizmente, isso é mais regra do que exceção hoje em dia. Então nós vamos tratar desse assunto hoje com a luz devida e vamos também jogar a luz da inteligência artificial e o que ela pode fazer para nos ajudar nisso. E para falar sobre isso conosco, eu trouxe o convidado especial, Breno, e o nosso parceirão aqui, Pedro. Breno, se apresenta para nós, conta um pouquinho da sua experiência, da sua trajetória. Bora lá! Meu nome é Breno, sou engenheiro civil, especialista em planejamento e controle de obras. Sou natural aqui do Tocantins, nascido em Cristalândia. Vim a Palmas, comecei a estagiar muito novo aqui no meio período da faculdade, na metade do período da faculdade, ali no quinto. E comecei já estagiando em orçamento. E aí fui conhecendo o setor, fui me especializando, fiz um curso de planejamento do Vinícius Santos, que é um engenheiro de fora. E abri minha empresa, acho que no 7º período da faculdade eu abri minha empresa de planejamento, me especializei esses 2 períodos. E hoje eu atuo muito, eu tenho uma equipe de 3 engenheiros, o Arthur, a Isabela e o Matheus, né? É uma equipe que faz todas essas ferramentas junto comigo. A equipe já alinhada, tem um método, tem tudo. E a gente atua em todo o Brasil. A gente começou aqui no Tocantins, mas atua em todo o Brasil. A gente tem demanda em Rio Verde, Goiânia, a gente tem Araguaína aqui em Palmas, tem diversificado aí. E queria agradecer pelo convite, poder estar compartilhando um pouco da nossa experiência e aprender também mais sobre tecnologia, ver como que isso pode ajudar no meu dia a dia, no dia a dia da minha empresa. E é isso, vamos lá para esse bate-papo. Pedrão, você já é convidado aqui, já é participante, dá só um oi para a galera aí. Já sou da casa, né? Já é da casa. Que bom, meu nome é Pedro Fayal, sou engenheiro civil de formação e estamos aí. Como eu disse no podcast passado, eu sou um curioso que gosta de aprender coisas novas e estou sempre aprendendo. E aqui mais uma aula que nós vamos ter, eu tenho certeza. Com certeza. Breno, nós vamos começar falando sobre orçamento. Show. De uma forma bem sintética. Na minha experiência de 25 anos de obra, eu vejo que somente empresas maiores, de volumes maiores de serviço, têm alguma preocupação com o orçamento. Como é que é essa realidade aí, você que está direto aí nesse processo, e quais as ferramentas principais para se fazer um bom orçamento? Show, ótima pergunta. Hoje as empresas grandes têm uma preocupação maior, principalmente empresas que trabalham para multinacional, né? Empresas que vão fazer serviço aqui na Bunge, seja de civil, seja de irrigação, eles têm essa preocupação com o planejamento, mas empresas de pequeno e médio porte já não tem essa cultura, isso é cultural aqui do Brasil, não ligar muito para planejamento. Quando o cliente dessas empresas pequenas exigem, né, porque melhorou um pouco de quando eu iniciei, o pessoal já está exigindo, sabendo o que é o orçamento, então acaba que algumas construtoras, quando o cliente pressiona, procuram a gente para fazer, né? Procura para fazer, mas sem saber depois como que utiliza esse orçamento, porque esse orçamento ele não dá só o preço final da obra, ele é uma ferramenta de gestão. Então, é muito cultural o pessoal não utilizar, ou utilizar da maneira equivocada, que é o orçamento que o pessoal utiliza muito com o banco Sinap sem as atualizações, porque tem muita coisa lá furada. E por talvez ter trabalhado em órgão público, enfim, foi aprendido que orçamento Sinap é um orçamento real, né? Nesse sentido. E se você não fizer bem, ele vai furar. Se você não analisar com o preço real de mercado, ele vai furar e você pode ter um grande prejuízo. Então, as pequenas empresas aí têm essa dificuldade de ter essa ferramenta de planejamento, que é o orçamento. O que falta para que o pessoal entenda e valorize isso?
Por quê? Eu te falo por quê. Eu cansei de chegar no cliente e falar, ó, nós precisamos, antes de eu te apresentar uma proposta para executar a sua obra, eu preciso dos projetos bem elaborados, não projeto legal, projeto executivo, e eu preciso de um orçamento desta obra. E a maioria... Não liga. Eu chegava com um preço para fazer esse orçamento. E o que eu acabava fazendo na prática? Eu, por conta própria, eu fazia esse orçamento porque eu não ia dar um preço para o cliente sem eu saber tudo. Como é que você está vendo esse quadro? O que a gente pode virar essa chave aí para valorizar o profissional e o pessoal entender que o orçamento não é apenas saber o preço? Duas coisas que podem ser feitas. Uma mais difícil e uma mais fácil, que depende menos de gente. A mais difícil é mudar a cultura do mercado de modo geral e do engenheiro, da faculdade, bater mais nessa tecla sobre o planejamento. Ter mais matéria sobre, ter mais prática durante o período de faculdade, mais contato com orçamento real, com acompanhamento, porque assim, eu vejo que na faculdade a gente tem pouco acesso até mesmo à execução e projeto, né? Se você for para dentro de uma empresa, você vai aprender, mas ali você vê muito superficial. Não sei se não dá tempo, se não é o objetivo da faculdade, né? Mas eu vejo esse déficit lá e não tem isso. Igual a área da saúde, que você fica 2 anos lá, o médico fica 2 anos no hospital para aperfeiçoar, vendo todo dia problema. Então, ele vai chegar mais preparado do que nós. A gente não tem esses 2 anos obrigatórios. Eu acho que teria que ter. É uma profissão muito difícil em engenharia civil. Então, esse nível de consciência dentro da faculdade para o engenheiro e as pessoas no Brasil se planejar, porque no Japão o pessoal lá faz hospital muito rápido, porque eles se planejam muito bem. Então, é cultural, mas isso é muito complicado, é muito desafiador. Uma outra coisa que é mais fácil, que depende um pouco mais da gente, que é o que eu vendo até para meus parceiros e clientes, que é o quê? Eles têm que evidenciar a necessidade do orçamento, eles têm que saber vender. Então, você tem que especializar e evidenciar para o cliente a necessidade do orçamento. Então, você tem que exemplo, o cliente vem e fala, minha obra vai dar 5.000 metros quadrados porque o meu colega de rua lá deu 5.000 metros quadrados. Mas o colega de rua vai ter uma casa com padrão médio para baixo e ele quer um alto padrão. Nem está comunicando, ele quer que dê os mesmos 5.000. Ou a casa do vizinho é um sobrado, a dele é um terro, vai dar diferente o preço desse metro quadrado. Então, ao meu ver, precisa-se saber vender a importância do orçamento. Então, o engenheiro, a construtora, o comercial ali, ele tem que saber convencer o cliente da importância. Ou estratégia, o que muitas pessoas fazem também. Todo mundo vem só, quer o projeto, porque é obrigatório na prefeitura, porque se não fosse nem fazer projeto. Só mandar para a obra. Se não fosse obrigatório ter ali o arquitetura, ou às vezes eles vêm só com a arquitetura e esquece o de engenharia também, né? E quer que você toque a obra. E é só um projeto legal. Só um projeto legal. Então, estrategicamente, coloca isso dentro de um custo do pacote de projeto. É uma estratégia muito legal. Coloque e fala, cliente, eu vou te dar de bônus. E aí você vai implementando. Mas os meus projetos que eu pego, estão no orçamento. Eu não fecho sem orçamento. Você já faz o pacote. Ótima estratégia. É isso aí, é uma das... Você nem força tanto ter que vender, mas é bom você trazer esse nível de consciência. E eu vejo essas duas possíveis soluções para o nosso mercado no quesito orçamento. Então, vamos lá. Então, papo reto mesmo. Jogou a bola para um profissional. É o profissional que está deixando a desejar. Por isso que o mercado não adere. É exatamente isso. É exatamente isso. Eu vejo essa questão aí do posicionamento na faculdade. Porque tudo começa ali na educação, no ensino. Então, na faculdade, quando você vai aprender aquelas matérias de estrutura, pelo menos na minha faculdade, vou falar o nome dela aqui não, mas lá na UFT, quando eu peguei a matéria de estrutura, me ensinaram a calcular um pilar. Beleza, se eu aprendi a calcular um pilar, como é que eu vou calcular um prédio sabendo calcular só um pilar? Só um pilar. Eu tenho que aprender a colocar o trem em pé lá, viga, com pilar, com tudo. Beleza. Matéria de orçamento. Me ensinaram lá a fazer um orçamento, um EAP, uma estrutura analítica do projeto. Bem simplificado. Bem simplificada. Mas aí é que tá. Como que isso vai conversar com a matéria de projeto integradores, com a matéria de estrutura, com a matéria lá de tecnologia do concreto? Como que o orçamento, que eu acho que é o coração ali da obra, da construção, comunica com as outras disciplinas? Não tem isso. São matérias soltas que, beleza, pega aí tudo solto e se vira lá no mercado. Então, assim,
a grade curricular do MEC para as universidades, às vezes tem até um professor com boa vontade, o cara que é da área, igual o nosso querido professor Revoredo aqui. Vai dar bem mais profundidade. Com certeza. Eu tenho certeza que você faz isso. Na faculdade eu tinha 5.000 horas. Um semestre, é um ano de orçamento, planejamento. Hoje foi para 3.000, as que tem muitas horas, tem até 2.500 horas. Então, assim, o ensino diminuiu bastante. É um problema mesmo, Não, outra... Assim, o MEC não ajuda, não. Não ajuda. Aproveitando, Pedro, já a sua fala, e onde entra aí a inteligência artificial para ajudar o engenheiro nessa deficiência, que o Breno já até falou, que muitas vezes não se dão valor porque eles nem sabem. Aí eles correm desse assunto. Porque é um assunto, só terminando o raciocínio, é um assunto que existe uma responsabilidade. Você vai dar um preço. Então isso existe, inclusive existe um RT de orçamento. Existe. Sim. É engraçado porque, assim, com o advento da inteligência artificial, a informação ela ficou mais rápida, mas ela não ficou melhor. Não ficou melhor. Por que você fala isso, Pedro? A IA, ela te dá a informação de forma mais ágil aqui na sua mão, através de uma ferramenta que conversa contigo por linguagem natural. Então, ela colocou um professor na sua mão. Só que por que a qualidade da informação não é tão melhor assim? O Brendo acabou de citar aqui no início do podcast como é que a gente pode falar? O SINAP. O SINAP é o quê? Planilha de referência. Uma planilha de referência, isso. Federal. Tem um outro nomezinho técnico lá que fala, mas é uma planilha de referência, o SINAP. Beleza, aí o cara vai lá e pergunta pro ChatGPT. ChatGPT, como que faz uma composição de custo? O ChatGPT vai pegar no treinamento global dele lá, com certeza ele vai buscar referências no SINAP e vai começar a te ensinar a fazer composições de custo. E aí vai te entregar lá tudo bonitinho, como é que faz na norma e tal. Beleza, só que o cara que ele não vai atrás de procurar outras fontes, ele vai ficar só no SINAP. Aí cai naquilo que o Breno falou. Ele vai ficar naquilo ali só no SINAP, ele não procura saber como que faz um projeto executivo, como que executa aquilo ali. Então, assim, a IA é muito boa para ser o seu professor. Mas se você conseguir alimentar ela de outras referências... Com dados próprios. Banco de dados próprio. Eu tenho meu banco de dados próprio. Também tenho. Essa é a grande chave. Também tenho, que eu construí dentro da obra. Vendo, fazendo conta, fez quantos metros aí hoje, o que gastou, comparando com os que eu já tinha, e essa comparação Exatamente. É sempre. Esse é o ideal. Então, assim, nós estamos numa mesa aqui que pessoas sabem usar a IA de forma correta. Por quê? Porque já tem uma bagagem. Você, professor Revoredo, você, Breno, você usa a inteligência artificial como um segundo cérebro. É um cérebro à parte, porque a nossa cabeça ela não consegue armazenar aqui todas as informações para, na hora aqui, não, é tal coisa, é tal composição, é tal insumo. Então, a IA ela veio para ser o nosso segundo cérebro e nos auxiliar ali para ter uma produtividade melhor, um ensino melhor. Então, nessa parte do orçamento, eu vejo assim, se você que já tem uma bagagem ou que quer aprender, dá para aprender também. Se você ficar questionando ela ali, cara, ela vai te ensinar. Ela vai buscar em outras referências. Se você der o próprio banco, ela vai te ensinar também. Então, a IA, ela é ruim se você não souber usá-la. E ela é excelente quando você usa da forma correta. Falou tudo agora. Isso. Continuando aqui, nós trabalhamos aqui a questão do orçamento, né? O Breno falou muito certo aí, o orçamento não é um pegar preço. O orçamento, ele é um raio-x da obra ali que te fala sobre equipamento, sobre mão de obra, sobre materiais, sobre EPIs, sobre tudo que vai se gastar na obra de acordo com o que o projeto executivo trouxe, de acordo com as práticas de execução. E aí, esse orçamento agora, linka para nós. Agora, esse orçamento ele vai ser base para o planejamento. O orçamento é a primeira ferramenta que a gente faz do planejamento, geralmente, né? Em seguida, a gente faz o cronograma no MS Project, cronograma de prazo, né? Como a gente já tem todas as quantidades, o escopo, a gente usa aquele escopo ali como modelo. Não é da mesma forma, o mesmo escopo. Um erro que o pessoal faz para elaborar cronograma é copio o escopo do orçamento e jogo lá no MS Project e vou colocar prazo. No orçamento, você pode ter considerado a alvenaria total dos 3 níveis. E executivamente, você não vai fazer a quantidade total Sim. nesse prazo. Você vai dividir por etapa. Então, tem que ter muita atenção. De só copiar.
visivelmente, para quem não entende, nossa, mas tá bonito esse cronograma e tudo mais, mas tá errado. Volta aí a experiência do engenheiro, trabalhando nesse processo. Exatamente. Então serve como referência de escopo e você faz um escopo próprio. E com o passar do tempo, você vai criando escopos. Por exemplo, eu tenho um escopo pré-pronto de um sobrado aqui. Eu não vou escrever ele de novo, eu tenho ele pré-pronto, adiciono, excluo, otimiza muito tempo, né? Eu tenho casa com subsolo, enfim. Então, essa parte de orçamento é feita inicialmente, depois a gente faz a etapa de cronograma. E é muito importante o cronograma a gente validar com quem vai executar. Não adianta nada eu fazer um cronograma e pregar na sua parede sem entender a sequência de serviço. Você quer fazer primeiro o contrapiso e depois o reboco, ou você faz o reboco e depois o contrapiso? São um método construtivo que é de cada um. Cada um tem uma estratégia. Então, eu vou fazer baseado no meu, mas eu venho valido com o engenheiro, com o mestre de obra aqui, e vou refinando, vendo se a produtividade que eu adotei, a produtividade de orçamento, exemplo, o cara faz 1 metro quadrado de alvenaria por dia. Se ele trabalha 8,8, ele vai fazer até 8,8, né? Por dia. Em cronograma, não é ideal eu colocar já o limite máximo. Eu vou colocar que ele faz um pouco mais, 9, 10, né? E também não posso colocar demais, senão fica muito furado. Sim. Então, eu coloco mais para já ter essa gordura, não bater em cima, né? Em orçamento, se for calcular por 8,8, ia dar 20 dias. Em orçamento lá, eu coloco a produtividade um pouco mais, dá 17. Então, eu tenho 3 dias de economia. Se eu bati o cronograma, eu estou econômico, referente ao orçamento. Sim. Isso é bem importante. E depois a gente entra também na etapa de acompanhamento, que eu julgo que é a principal. Acho que a gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, né? Essa fala sua, ela vem diretamente contra o que o pessoal faz. Eles pegam o orçamento do jeito que tá, puxa para uma outra aba do Excel e coloca as barrinhas com prazo. Isso. Aquilo visualmente, quem não sabe, tá ok. Quem não sabe, tá ok. Mas aquilo nunca vai se E aí no acompanhamento trava. Prática. Com certeza. Para cliente passa, para banco passa. Para banco passa. Mas é por isso que não se faz melhor, porque o povo infelizmente, você falou certo. A bola no papo reto aqui, gente. A bola é de vocês, engenheiro e arquiteto, que não estão valorizando uma coisa importantíssima para a qualidade. Para pararmos de fazermos obra que não sabe o dia que acaba e não sabe quanto custa. E sabe aonde que começa o problema do planejamento, de não ter orçamento e não ter cronograma? Um orçamento bem feito, mesmo executivo. Começa, infelizmente, é um papo até polêmico. Alguns arquitetos podem não gostar. O arquiteto geralmente vende o pacote lá e às vezes ele vai vender a parte de interiores. Só que ele só faz a parte da prefeitura e esses interiores ele é entregue normalmente do meio da obra e depois. Como que eu vou fazer um orçamento executivo sem a parte de interiores? E a mudança, aí eu fico fazendo genéricos. Elétrico, hidráulico, depois que esse interior aparece. Mas isso aí, Breno, é cultural, igual tu falou. É cultural. É muito cultural isso aí, é muito já comum. E o cliente, eu não culpo o cliente final porque ele não sabe os processos. Não, ele Quem não é técnico. O arquiteto que deveria ensinar Nós, profissionais, e fazer. temos que zelar por isso, né? Mas infelizmente o pessoal tem medo de apertar arquiteto, porque o arquiteto, de certa forma, tem a parceria, acaba indicando. E aí o nosso mercado fica assim, infelizmente. Mas assim... O meio tô também, papo reto tudo aqui. É enrolado, né? O meio disso tudo é enrolado, o cara do design é enrolado, o outro é o papo reto Mas mesmo. papo reto aqui, ó, vamos dar crédito para os arquitetos, eles sabem se posicionar. Eu digo assim, se posicionar... Não são todos. Comercialmente... Não, eu digo assim, ele sabe se posicionar comercialmente, é ele que vai atrás do cliente. Às vezes nós engenheiros ficamos só na retaguarda aqui. Não, se o arquiteto passar para mim, beleza. Então, assim, construtoras precisam começar a se posicionar mais, precisam se posicionar aqui em podcast, vir aqui no nosso papo reto. Então, assim, o posicionamento nosso é que vai fazer com que essa cultura mude. Concordo. E aquela, você falou anteriormente aí, e é uma coisa que é muito importante, e culturalmente é difícil para nós aqui, é igual você falou. Por que se faz obras lá fora, lá na China, Japão, muito rápidas? Porque eles gastam mais tempo planejando. Eles gastam mais tempo fazendo as construções deles, a maioria é feita já tudo fora, vem e monta. Então, assim, sistema construtivo inovador. A gente não sai da alvenaria aqui. A gente não sai desse Tocantins. Mas assim, se a gente começasse, por exemplo, eu falo para você que hoje
Hoje eu estou fazendo um empreendimento. Não é um grande empreendimento, mas são 15 casas para vender. Eu fiz um plano de negócio, apresentei para investidores, eles aprovaram e eu fiz da forma que tinha que ser feito. Um orçamento executivo, um planejamento com tempo. Eu só comecei a obra com isso feito. Com 2 reuniões com investidores, a gente foi falar, nós estamos com 4 meses, estou entregando 4 casas agora. Estou com 7% acima do cronograma meu, mas eu não estou mais por causa de falta de mão de obra. Senão eu estaria mais. Porque depois que você faz, é delicioso você trabalhar com planejamento, você sabe tudo. Aí o cara falou assim, não, eu queria pôr umas portas de PVC lá nessa. São casas populares. Ele assustou comigo, porque eu falei, quantos? Que ele achou barato. Ele falou, não, eu achei umas portas de R$2.000, achei elas baratas. Quando você aplicou elas? Eu falei, não, mas no meu orçamento, nós temos até 1.350 para comprar instaladas. Aí ele falou, mas Ricardo, como é que você lembra disso? Aí, porque eu fiz o executivo. Eu sei. Se você me perguntar o preço da torneira lá, que é o que eu considerei lá, e o modelo, eu te falo. Ou seja, é assim que tem que trabalhar, né? Então, vamos fechar aqui essa parte de cronograma e planejamento, voltando aqui para ferramentas do IA para isso. Fala para nós aí o que nós já temos aí para ajudar mesmo a pegar a turma de engenharia e eles começarem a fazer. Porque nós estamos crucificando o engenheiro, de certa forma, né? Que ele tem que mudar essa cultura. Sim. Mas, cara, serviço demais para o engenheiro. Muito serviço. Então ele acaba escolhendo o que é mais importante, né? Eu sempre brinco. A gente tem que parar de tocar a obra e gerir obra. Mas é tanta coisa que vai para o engenheiro tem que entregar, tem que comprar, o engenheiro tem que ele acaba... Se a gente cria ferramentas para ajudar e começa essa cultura, peraí, cliente, espera, vamos fazer tudo. Uma coisa que você pode confirmar aqui, que até a Natália falou, né? Uhum. Que lá onde ela trabalha já é mais ou menos assim, ele segura o cliente. Enquanto não tiver tudo feito... Já é cultural, já virou uma cultura lá. Foi um dos meus primeiros clientes, quando eu era estagiário ainda, e a gente segue até hoje, graças a Deus. E tem a cultura, lá nem se negocia e... Sempre tem planejamento. Posicionamento. A empresa Exatamente. se posicionou assim. Cliente que vem que não tem o mesmo posicionamento que a empresa, beleza, não é meu cliente. E eu acredito que tem que ser assim. Concordo. Porque eu acho que antes da gente entrar nessa questão do planejamento com IA aí, porque a inteligência artificial nos ajuda, tem outra coisa também, Breno, que eu vejo no mercado, que é assim, muitos clientes acostumaram a fazer os seus empreendimentos, as suas casas, as suas construções. Tipo assim, eu conheço ali o meu amigo ali, que ele é mestre de obra. Vou ali ver quanto que custa para fazer minha casa com ele. E aí vai lá, orça com o mestre de obra, aí o mestre de obra olha para cima, olha para o lado, olha para o outro. Não, eu faço aí por tanto. E aí ele chega no engenheiro... Queria que ele me ensinasse. Aí o cliente depois chega no engenheiro... Com esse número. Aí fala assim, ei... Quanto que fica a minha casa aqui? Não, eu tenho que sentar aqui, eu tenho que planejar, pegar os projetos e tal. Às vezes o engenheiro já tem essa consciência. Aí não, amigo, o mestre de obra ontem me falou quanto que custa a casa aqui. Tu não vai me falar, tu é engenheiro, fez uma faculdade de 5 anos. Pedro, então, mas rapaz, eu te falar, Pedro, esse assunto é um assunto que dá mais outro podcast. Que é outra coisa de posicionamento de engenheiro. Porque hoje, infelizmente, os mestres de obra mandam muito mais nas obras do que os engenheiros. Eu acho que nós temos que chamar um mestre de obra aqui. Para ele explicar para nós como é que é isso. ensinar a fazer esse cálculo. Pedro, finalizando essa parte de orçamento e planejamento, o que a IA pode fazer para ajudar a facilitar, auxiliar, né? Porque a gente sabe que a informação tem que vir do engenheiro. Auxiliar nesse processo para ser um processo mais dinâmico. Exatamente. Então, assim, primeiro, como que uma inteligência artificial ela funciona? Toda inteligência artificial ela funciona com dados. A Anthropic, a OpenAI e a Google, que são as 3 maiores aí do mercado, vou colocar a SpaceX também, que o Elon Musk agora está se posicionando bem nesse mercado, essas 4 principais empresas. Primeiro, eles têm data centers gigantescos, mas mais do que data center, eles treinam essas IAs com informações. Então, uma IA se alimenta de informação. O que ela come? Come informação. A partir dessas informações, ela consegue responder aquele texto bonitão para você lá na ponta. Falando agora da construção civil. Para uma inteligência artificial funcionar bem na construção civil, ela precisa ter um hub de dados. E por que eu falo de hub de dados? Porque o treinamento que o ChatGPT, que está aí no seu celular, no seu computador, ele recebe, é um treinamento global. Não é o treinamento da obra que você fez lá no condomínio da sua cidade.
Ah, mas por que você está falando isso? Por quê? Porque as suas informações próprias é que vão trazer o verdadeiro resultado para a sua inteligência artificial. Usar a inteligência artificial de forma profissional, de forma verdadeira, que vai te trazer um resultado, é você montar o seu hub de dados. Quando você monta o seu hub de dados, você consegue plugar uma IA e ela vai trazer realmente resultados reais ali no fim da linha. Falando de planejamento e orçamento de obras. Quando você tem o seu hub de dados montado, seja num ERP, eu não digo uma planilha de Excel, porque hoje uma IA ela consegue ler uma planilha de Excel, mas à medida que você vai colocando muita informação nessa planilha, esses arquivos vão ficando pesados, o seu hub de dados vai ficando inchado e vai estourar a janela de contexto da IA. Então você precisa ter um hub de dados. Importantíssimo isso aí. E assim... É onde ela começa a alucinar, né? Exatamente. É algo chamado engenharia de contexto. Se você não trabalhar isso por trás, a IA também ela não vai funcionar, mesmo você tendo o hub de dados. Então, a aplicação que a gente colocou no mercado, que é o Airo, ele é esse hub de dados com uma engenharia de contexto já trabalhada ali com código por trás. Quando você coloca essas peças técnicas lá dentro, a engenharia de contexto vai ser feita, otimizada para que uma IA ela nunca alucine quando captar as informações desse hub. É basicamente isso. Brenda, agora então vamos para a gestão mesmo. O que precisa, primeiramente, para iniciar uma gestão de uma obra? A gente precisa dos projetos, do orçamento e do cronograma. A gente precisa dessas peças técnicas, são as referências. O projeto é a referência das medidas, da parte ilustrativa, do que vai ser executivo, do padrão de acabamento. O orçamento é a tradução disso para custo, quanto que vai custar cada serviço, divisão lá. E o cronograma é a tradução de prazo. Então, a gente tem planejado aqui, com as duas ferramentas de planejamento, orçamento e cronograma, a gente tem planejado prazo e tem planejado custo. Agora, ao meu ver, a principal ação que a gente tem que ter nessa parte de gestão é a parte do controle. Tem muita gente que, às vezes, nos contrata para fazer só o orçamento, porque o cliente exigiu e a gente faz só o orçamento. E ele só absorve o preço final da obra, mas ele não faz a gestão. E entra nessa gestão, o cliente pode mudar o escopo. E ele pode até sair com a impressão, o cliente, com o engenheiro, deve saber que muda o escopo, muda o valor. O cliente pode sair com a impressão que o orçamento furou, porque o cliente não entende que se ele mudar o ambiente, mudar o padrão de acabamento de 100 para 150, se o engenheiro não falar, ele vai subentender que tinha que dar o preço aí. A mesma obra, na cabeça do cliente funciona, a mesma obra, só muda só porque eu escolhi um revestimento diferente, esse orçamento aí furou. E o engenheiro lá, da execução ou a equipe de planejamento, tem que ter essa missão de poder falar. Um exemplo claro eu fiz um orçamento para um cliente de 1.300.000, condomínio de alto padrão aqui em Palmas. E a gente sabe, quem é da área, uma média de revestimento que é gasto nessas obras é 120, 150 em média, né? E o cliente querendo encaixar no preço que ele veio, não sei, de um mestre, de um vizinho, de X valor, ele queria que desse 1.100.000. E aí eu falei assim, o que dá para fazer para tentar chegar em 1.100.000? É você mudar o padrão de acabamento. A parte civil não vai mudar. Um revestimento que eu tinha adotado, alinhado com ele a expectativa, 150, ele colocou, sabe quanto? R$70. R$70 um revestimento para uma casa de alto padrão aqui em Palmas, em condomínio, na beira do lago, vai desvalorizar demais. Doutor, certeza vou botar os 70. Mas aí vem a parte educativa, explicando, memorial descritivo, assinado por mim e por ele. R$70 um metro quadrado, no piso, nas paredes, na média, é o seu limite. Essa obra a gente acompanhou. Quando foi na fase de compra, ele foi com a esposa e tudo mais, se encantou por revestimento de R$140 um metro quadrado. E aí, eu não vou mudar o orçamento, senão a gente perde a referência. É um erro que o pessoal faz, que o cliente mudou, eu mudo o orçamento. Não, mantém o orçamento. Isso é chamado pela minha equipe de extra escopo. O que passou de 70, deu R$50 mil a mais. Você pega ali, deu R$70 a mais o metro quadrado vezes a quantidade de tudo ali, deu, sei lá, 50 mil. Isso aqui tá numa tabelinha, ó, se sua obra era 1.100.000 que a gente comprimiu, agora é 1.100.000 mais 50, já é 1.150.000. A piscina era de vinil, mudou para pastilha, já entra, e não é só o revestimento, aí eu já justifico, agora é manta, porque vinil não precisava. Aí ia falando isso durante, o que o pessoal faz tudo isso, fica com a informação só para você, e no final mostra, cliente, você gastou 200 mil a mais. O cliente vai querer te matar.
A não ser, tem uns clientes que são mais de boa, que eu já vi, tem um perfil de boa, o pessoal enrola ali e passa, mas o cliente que liga mesmo por dinheiro, ele quer saber a informação em tempo real e o porquê. Então é importante se avisar antes, é importante contar essas histórias para ele saber, porque número aceita tudo. Eu fiz, me resguardei. Com esse cliente foi muito bom, que foi um cliente que a gente foi falando durante e no final da obra a gente tirou esse extra scope e comparou, tirando esse extra scope aqui, gastou X. Esse menos esse aqui, a obra excedeu 15 mil reais, dava 1%. E a gente, para orçamento, é importante explicar que a gente pode variar até 10%, para mais e para menos. O cliente, podendo variar até 10%, ele variou 1%, ele ficou super feliz. Só que é muito interpretativo. Se não souber dividir esse extra scope, você joga no bolo, você estourou mais de 10. Você acha que estourou mais de 10. Sabe como é que eu chamo isso? Como é que eu aprendi sobre isso? Eu chamo isso de baseline. No momento que eu validei, o projeto veio, validado, orçamento foi feito, planejamento foi feito, eu tenho um preço e eu tenho um tempo para fazer aquilo ali. Aquilo eu validei, pronto, cravei. Depois disso, tudo que fugir disso é registro e tem que ter reunião e conversar. Exatamente. Vou te falar desse mais fresco, né? Um empreendimento mais fresco que eu estou fazendo. Todas as reuniões, porque eu faço reuniões com o investidor, com o proprietário, com o investidor, uma vez por mês. Onde eu relato para ele o que foi feito, o que foi gasto, o que tem no estoque, e jogo isso tudo na baseline para ele ver. E aí, nessa conversa, aí eles começam a dar opiniões. Não, eu queria mudar isso. Não cabe no nosso plano. Se você mudar, vai refletir nisso e nisso. Aquela lucratividade que eu... Do estudo de viabilidade vai diminuir. Ele vai diminuir. O que eu faço, então, está traduzindo no que você trabalha com o pessoal. Exatamente. Com nomes diferentes, mas é esse trabalho. E precisaria ter esse nível de consciência para a maioria do mercado, né? Para poder direcionar os clientes. E falta muito. Entendi. E lá na obra? Como que... Essa gestão, agora, como que você leva ela para a obra ali, para a equipe? Porque, pelo menos, eu trabalho... toda a minha experiência, eu sempre falei e eu sempre fiz isso. Se eu não vender o que eu planejei para a minha equipe da obra, eu estou fatado a fracasso. Exatamente, é primordial. A minha equipe de obra tem que estar comigo naquilo. Como é que você vê isso aí? Vai entrar a parte da conscientização da equipe, do seu mestre. Tem mestre que não é acostumado com planejamento, é só toca na obra, então você tem que conscientizar ele, vender a ideia do benefício, trazer para a reunião de validação para ele se sentir importante e depois também não colocar a culpa em você, engenheiro de execução, ou aquele pessoal lá do planejamento só botou o papel na parede aqui que é que a gente segue, porque quando dá problema e você não participou, você vai botar a culpa. Agora, não, o cronograma está aqui, então faz sentido para você? Esse método construtivo? Está pouco, está muito? Se ele falou que sim, assinou, eu sou uma ferramenta que traduziu o que você pensa de planejamento em conjunto, seu engenheiro, seu mestre, e você comprou a ideia. É uma estratégia de fazer o seu mestre comprar a ideia. E na prática, você precisa também, a gente coloca o cronograma do Prost, ele é em A0, é uma ferramenta grande. É uma ferramenta, às vezes, complexa de entender, de enxergar, o pessoal coloca régua. E o pessoal da parte bruta ali, o pedreiro, o ajudante, até mesmo o mestre, pode ter dificuldade para entender. O que eu direciono os engenheiros a fazer? É pegar a semana, você vai como se fosse dar um zoom naquela semana e fazer de uma forma, de uma linguagem mais simplificada. A Natália é muito boa nisso. Então, ela pega isso, de uma maneira visual, mais bonita, melhor para entender. Isso funciona bastante. Aí já é a equipe de execução que pega o nosso cronograma geral e vai fazer micro planejamento, colocar lá e vai comunicar melhor. E a parte de orçamento, é importantíssimo o engenheiro ter ele impresso na obra para as tomadas de decisão, fechar negócio, com prestador de serviço. E estrategicamente, o que ele pode utilizar? Para tirar da cabeça do cliente final e do engenheiro, que o orçamento é só para saber o preço final. Ele saber o custo por etapa. Eu vou pegar uma etapa fundação. Na fundação, eu calculei o volume de escavação e tudo mais, quantas horas vai gastar de pedreiro e ajudante. Eu vou ter 20 mil. Eu pego os 20 mil, divido pela hora. Vai usar só ajudante na escavação? Geralmente beleza, vai dar 10 dias de um ajudante. Aí você aplica
3 ajudantes para diminuir o tempo. E aí, vamos supor que você tem 4 dias para escavar a sapato de uma casinha simples. Você vai, chega na mão de obra, e isso, 4 diárias que você tem planejado é o seu teto de custo. Você chega e negocia, ó, se vocês conseguirem fazer em 2 dias e meio, eu dou meia diária para vocês. Você economizou uma. Isso é usar orçamento para economizar. Com certeza. Isso aí é massa. Eu faço isso tem 20 anos. Eu chego na minha equipe, o planejamento semanal eu toco com o mestre de obra. Show. Mas o mensal eu faço a reunião no primeiro dia do mês, nós vamos fazer isso aqui. Nesse prazo. Se vocês fizerem, vocês têm um bom. Sempre O pessoal tem dificuldade de dar bônus porque não tem referência. Exatamente. Não tem referência. Como é que eu vou dar meia diárias? Se eu não sei. Como é que eu sei que eu vou dar também para quem está produzindo mesmo? Ou eu estou dando, o cara está trabalhando na diária, eu estou dando para ele. É referência. Seja, agora, Pedro, eu acho que ele falou uma coisa que doeu seu ouvido aqui. Tem que ter papel. Tem que ter orçamento no papel. Hoje nós temos ferramenta que você pergunta aqui, quanto que eu vou gastar nisso aqui para me orçar? Ele te responde aqui. Conta para nós, Pedro. Tá aí uma boa aplicação da inteligência artificial hoje. A gente falou ali de hub de dados, de informação, de tudo. Quando você tem tudo isso organizado, tem uma cabeça igual a sua, Breno, que tem tudo isso organizado e você consegue tangibilizar isso para um hub de dados, seja ele uma ferramenta de RP, às vezes seja até uma planilha. E consegue plugar a IA nisso aí, cara, aí isso aí fica lindo. Automatizaria bastante a vida aí do fica pessoal. lindo, por quê? Ela pegou uma informação organizada que você tem e ela tem os dados reais da obra para ficar te informando. Porque assim, qual que é a grande revolução da inteligência artificial? Para nós, seres humanos, é a linguagem natural. É a linguagem natural. Então, se eu estou conversando aqui com o meu celular como se estivesse conversando com vocês, cara, isso aí é extraordinário. E ela me responde como uma linguagem natural, isso é extraordinário. Então, se eu aplico isso, pego tudo isso que você falou aí, que isso aí, cara, isso é maravilhoso. Se eu tenho essas informações bem detalhadas e eu uso a IA como meu segundo cérebro, às vezes eu não sei tudo ali do meu orçamento, naquela etapa definida ali, qual foi o tanto de diário e tudo, mas eu mando aqui para ela. Airo, nessa etapa aqui de fundação, quanto que eu defini de diária de ajudante? Me ajuda a precificar um bônus para eu compartilhar com a minha equipe. Boa. Cara, aí isso é extraordinário. Mas aí precisa ter a cabeça... E você pode pedir até um roteiro. Me ajude de uma forma aí que eu possa comunicar com a linguagem do pessoal de obra. Demais. Você padroniza ali, deixa... Depois os dados certos, o céu é o limite depois. Uma coisa que eu faço muito quando eu quero aprender algo ali junto com a inteligência artificial, eu falo assim, me ensina tal coisa. Aí ele vai lá e descreve lá. Aí eu fico assim, rapaz, eu não entendi. Eu falei, não, agora me dá exemplos. Aí ele me dá um exemplo, eu não entendi. Eu falei, é o seguinte, como se você estivesse ensinando para uma criança de 11 anos, com exemplos práticos, me ensina agora tudo isso que você acabou de falar. Aí, amigo, aí ela falta falar, não, agora tu quer que eu dê exemplo aqui? Mas assim, é igual você falou, quando você tem a inteligência artificial aliada aos seus dados, às suas informações, e tem ali os teus processos bem desenhados, cara, é a melhor ferramenta para você utilizar. Uma forma que eu estava utilizando no chat ainda, não fui para o cloud, eu fazia meus relatórios manuais, aí vinha lá o planejado executado em porcentagem, tinha a etapa que estava atrasada ou não, forma e tudo mais. Eu pegava esse arquivo, jogava dentro de um agente que eu fiz lá, né, que eu chamo de robô, mas é agente, e pedia, já estava programado para ele me fazer um descritivo de como que eu vou, qual a ação que eu devo ter, né? Exemplo, não, tá atrasado instalações. Aí ele descrevia para mim, converse com a equipe de instalações para ele terminar até tal data, senão o seu caminho crítico tá afetado. Então ele fazia tudo isso. E aí eu lia, porque tem que ter o toque humano da gente verificar, não, isso aqui eu acho que eu não preciso falar dessa forma, eu reformulo. É muito mais você ler e reformular do que você criar do zero, tudo aquilo. Você otimiza tempo demais. Com certeza. E vai chegando uma época que o que ele fez, ele tá ok. Uhum. De tanto ele já se adequar, enfim. Então, otimiza muito tempo. Uma experiência que eu tenho também nessas obras que eu fiz, eu tive muito sucesso quando eu entendi que eu tinha que me posicionar com a equipe, principalmente com os encarregados, o mestre de obra, como aquele cara que está ali não para cobrar, mas para ajudar. Então, colaborar, aprender. Isso foi uma visão também que eu sempre tive, né, de
Não ter uma coisa rígida. Eu tenho uma sequência, nós fizemos uma sequência. Igual você falou, na hora de fazer o cronograma, na hora de fazer no Prost ali, você tem a sequência da cultura da empresa. Mas será quem que conversa essa sequência com a turma mesmo da obra? Um mestre de obra que tem 20, 30 anos que faz obra, cara, não adianta você falar que ele não sabe. Ele às vezes sabe muito mais que a gente, o que é melhor ali na sequência, o que dá mais certo, o que vai render mais com a equipe. Então eu sempre compartilho. E muitas vezes eu planejei de um jeito e lá eu converso com o mestre de obra. Eu planejei assim, aquela pergunta que você faz sentido? Faz sentido. Você concorda? Qual que é a sua ideia? E valorizar a ideia da pessoa. Com certeza. E valorizar o profissional. Essa semana mesmo, aconteceu uma coisa na obra lá que eu faço há tempos. Pessoal reclamando da comida. Reclamaram uma vez, eu reclamei pro restaurante, voltei lá agora, não tá bom não. Beleza, vamos trocar hoje. Vocês têm alguém para testar? Não, tem isso. Liguei lá, fechei o Marmitex melhor, o pessoal tá lá, troquei no dia. Pô, os caras ficam super valorizados. Os caras ainda falaram assim, o senhor vai gastar uma semana para trocar? Não, eu vou trocar hoje. Então, faz parte, né? Faz parte da gestão ali. Eu também tenho uma tática que eu uso sempre, que eu tenho um cronograma com o cliente e eu tenho um cronograma com a obra. Ótimo, a gente faz isso, ótimo. Isso aí, geralmente, 15%, 20%. Dá um exemplo dessas casas. Eu tenho 15 meses para o cliente, 12 meses. E o meu mestre tem uma bonificação se ele fechar em 12 meses. É exatamente isso, a gente usa a mesma estratégia, porque você tem uma gordura. Se por acaso der errado esse primeiro planejamento, você ainda tem uma gordura. É importante você tentar não passar para o pessoal a data de contrato. Mas tem tipos de obra comercial, que é inevitável você não falar, porque tá lá a inauguração, não tem como você... Mas aí você fala, não, o nosso contrato aqui é um mês antes, enfim, você tenta ali, mas nunca fazer o cronograma em cima da data de contrato, é antes. E como é que faz com o cliente que gosta de estar na obra? Ele vai vir para o mestre, ei, rapaz, tem 15 meses aí. Você alinha com o cliente. Você alinha com o cliente, aí essa comunicação entre... transparência com o cliente. Prazo, deixa comigo, eu direciono, essas informações são tratadas, a gente sabe por etapa, direcionar ele a passar para o cliente por etapa. O macro é com a construtora. Faz o alinhamento de informações, mas não tem como, nesse caso, Pedro, não tem como eu não alinhar o cliente, porque o meu cronograma de desembolso, ele vai ser sempre maior do que o planejado, porque eu puxei. Exatamente. Eu puxei para 12 meses. Então, se eu tinha um desembolso ali de 200 mil reais numa etapa, vai passar para 230, 240, às vezes uma etapa ali que está em cima da curva S ali, 400 mil, vai para 500. Então, mas eu alinho isso também, reunião mês a mês. Porque o que é a pergunta que o investidor faz para mim, o meu investidor faz para mim na reunião? Quer saber o que eu vou gastar o mês que vem. Sim, sim. Aí tirar da aplicação para me ver como é que vai ser. A gente entrou num assunto que eu queria até perguntar para o senhor, né? Que é um desafio que eu tenho para explicar isso para o pessoal, porque assim, eu acredito que em literaturas a gente aprende que o cronograma físico-financeiro, o pessoal de fato correlaciona o físico e o financeiro. Exemplo, se a obra está gastando menos do que o planejado, tem um sentimento que a obra se está atrasando fisicamente. Eu já vi diversas pessoas com essa sensação. E não, são coisas que conversam de maneira separada. Ela pode estar adiantada fisicamente e pode estar economizando por algum item ali que você fez alguma estratégia de estar economizando. E outra coisa também, o gasto pode estar maior que o executado aqui, e aí o cliente pode chegar em você e falar assim, mas então você errou meu cronograma, mas o que eu falo? Se o cliente mudar uma estratégia, não, eu vou antecipar os pedidos de revestimento, aí ele quer comprar no mês 3, era para comprar no mês 11. Esquadria acontece muito. Vai pro estoque. Vai puxar. Estoque. Você tem que deixar claro para ele que está no Exatamente. estoque. E o contrato, a gente geralmente faz com a gordura. E o real é o que o senhor acabou de falar, o senhor comprime. Então, vai chegar uma hora que vai ficar 2 meses sem gastar nada, que se adiantou um mês, e esse custo vem para cá. Então, você tem que explicar. O que eu tento fazer é explicar para o cliente
que ele não tem que se apegar a 100%, porque o ser humano se apega e vê que isso é uma verdade absoluta, validar que aquilo ali é uma estimativa, que é um pouco para mais, um pouco para menos, e se ele mudar de ideia, ou outra coisa que acontece, fez um cronograma, gente, aconteceu isso mesmo, um cronograma de 12 meses do cliente, tá uma média de desembolso de 100 mil, 1 milhão e 200. O cliente chega no segundo mês, terceiro, e fala, ó, agora eu só tenho 50. E o engenheiro, dono da construtora, às vezes tem dificuldade de falar o simples. Ó, se agora pegar o que falta gastar e dividir por 50, sobra vai para 24 meses, 20 meses. Não é o ideal fazer isso. E aí não comunique, o cliente fica no sentimento que vai acabar em 12. Isso não encaixa na minha cabeça. Deixa eu te explicar uma técnica que eu faço. Não encaixa. Que ela é primordial. É claro que, assim, tem clientes que eles não vão entender, você vai ter que trazer uma linguagem para ele. Mas o básico, primeiro, a sua baseline tem que estar bem clara para o cliente. Porque ele vai bater nela. Então, você sempre tem que se preparar para explicar por que está abaixo e por que está acima. Ótimo. Os índices lá, né? Então, assim, justamente, na minha reunião eu chego lá, cara, era para me fazer 15% da obra. Eu fiz 17%. Cara, mas eu gastei 25%. Olha aí como ficou conturbado o meu índice de desempenho de custo e índice de desempenho. O meu índice de desempenho de prazo tá beleza. O meu de custo tá ruim. Pô, mas ó, pera aqui, ó. Nós fechamos uma negociação das 15 casas, nós compramos as lajes das 15 e nós só aplicamos 4. Ó, eu fechei as esquadrias das 15 casas, nós instalamos só. Isso aqui é estoque. Então você tem 100 mil, 100 e tantos mil de estoque. Mas você economizou, e até isso eu falo, a negociação, eu economizei 5 mil nessa, eu economizei. Eu mostro tudo isso. Porque o cara adiantou, porque o que ele vai me perguntar, pô, mas eu adiantei, mas meu dinheiro estava aplicado. Faz sentido? Aí eu mostrei para ele, não, eu te economizei 5%, seu dinheiro estava rendendo 5%. Mas eu tenho que, tudo na baseline, porque o que ele quer? Ele quer a baseline, está no contrato. Aí você vai, aí, voltando, essa questão, aí eu não tenho caixa, deu problema de caixa. Cara, vai dar problema na sua obra. Você tem que comunicar. Você vai gastar mais, você vai parar, você vai ficar com coisa parada lá, nós vamos ter que devolver, depois buscar de novo. O seu custo administrativo fica maior, é o que eu falo. Se tiver mão de obra fichada, todo mundo, vai ser problema. Porque seu custo fixo ele não muda. Você está criando um problemão. E não é o erro de orçamento, porque o erro de orçamento foi alinhar a expectativa de 12. Se você fez virar 20, você deixou o cliente... Uma coisa é ele falar para mim, ó, nós vamos voltar para os 15, você não vai fazer os 12 mais não. Entra na baseline. Mas tudo é transparência. Quando eu falei para esse cliente, eu faço com 12. Posso fazer? Ele falou, não vai faltar dinheiro não. Pode. Se quiser fazer com 10, pode fazer. Ponto. Ele me deu uma clareza. Só que ao meu ver também, o que falta, o pessoal dono de construtora, né? São muito especialistas em qualidade e tudo mais, mas não tanto em planejamento, mas não deveria ser especialista, mas o senhor fala com essa profundidade de segurança, porque o senhor é especialista também nessa área de planejamento, por isso que o senhor consegue explicar dessa forma. E o pessoal não consegue, porque sabe fazer muito bem a obra, mas não enxerga essa parte de custo e prazo dessa forma, e aí principalmente o custo. Você traz para a realidade da pessoa. Se a minha cliente é uma chefe bem rica, chefe de cozinha, eu trago o exemplo lá para comida. Ó, você fazer esse prato, você gasta isso, você gasta ferramenta tal. Você traz para a realidade do cliente, porque você não vai ter cliente engenheiro. Você vai ter cliente médico, você traz para a realidade do médico. Então, é saber trazer essa transparência para o cliente para entender. Isso eu acho que a chave. Uma das grandes vantagens da inteligência artificial hoje é justamente nisso aí. Porque a IA, quando você tem ali, mais uma vez, os dados preparados e tudo, toda essa conversa que nós tivemos aqui, para ele apresentar esses resultados aí com linguagem natural de forma fácil, tanto para você, que é o gestor, o engenheiro, como para você repassar para o cliente de forma clara, cara, é excepcional. Quando eu estava construindo ali a parte de relatórios dentro do Airo, eu falei, cara, esse negócio aqui de índice de desempenho de custo, índice de desempenho de prazo, só mostrar gráfico aqui, vai ter engenheiro que vai pegar essa ferramenta aqui, ele não vai nem saber interpretar esses gráficos. Então, o que o IA faz bem? Eu comecei a pensar, poxa, ela comunica comigo em linguagem natural. Então, eu vou fazer ela interpretar o que é um IDC, o que é um IDP em forma de linguagem natural e ela fazer uma auditoria para mim em forma de linguagem natural. Então, quando você entra no Airo hoje e vai para essa parte aí da sua baseline, que a gente chama lá de cronograma meta, e vai ter a auditoria ali do IDC e do IDP, amigo, é como se estivesse conversando com uma pessoa técnica ali e eles esmiuçam para você. Então, assim,
a IA com os dados bem organizados, cara, é a sua melhor parceira. O papo tá bom demais, né? Temos conteúdo e assunto para uns 5 podcasts. Temos. Mas agora, Breno, eu queria que você desse um fechamento para nós nesse processo e deixa aí uma dica papo reto aí para os engenheiros, para o pessoal que quer mudar essa situação. Show. Eu queria fechar deixando um recado para os engenheiros, donos de construtora, que é importantíssimo eles investirem em gestão. E além da gestão da obra, também a gestão da própria construtora, né? Porque muita gente precifica de forma ruim a parte de obra por empreita e acaba não tendo lucro, acaba colocando uma margem muito pequena só para poder girar recurso. Vejo muita gente se enganando com isso. Não, vou cobrir o preço do Pedro aqui só para me girar e ter uma sensação que está girando dinheiro. Então a gestão não é só da obra, é da sua própria empresa. Sim. Então estudar um pouco mais sobre gestão, que a gente não tem essa profundidade tanta na faculdade, começa pela gestão da empresa, que eu julgo que é mais importante ainda e tende a ser mais simples, né? Que não tem tanto recurso igual é numa obra. Na obra são muitas disciplinas. Na construtora você vai pagar o aluguel, os funcionários, enfim, é mais tranquilo de gerir. Tem menos variável ali. Se você organizar bem, é mais previsível. A obra tem mais imprevisto. Então, assim, faz a gestão da sua empresa. E se você não tem tempo para fazer isso, contrata uma empresa que tem essa especialidade de planejamento. A gente faz muito, porque assim, a missão não é só prestar o serviço. A gente tem uma missão também de treinar. A gente já deu treinamento para muitas empresas aqui. A gente tem conteúdo gravado. Para quê? Para a sua empresa ter esse setor. Você não vai ficar... Eu não consigo atender todo mundo. E não é justo ficar esse conhecimento só com a nossa empresa. A gente quer disseminar isso no mercado. Então, procura uma empresa de planejamento. Muda essa cultura. Não, eu fiz a vida toda sem e deu certo, tô girando dinheiro. O meu colega não tem. Faz o teste, tem a experiência. Se aprofunde. Excelente. Faça isso que você vai ter bastante resultado. Pedro, com a IA aí, o que você deixa de dica do Papo Reto de hoje nesse assunto? Ó, antes de contratar uma IA para gerir suas obras, contrate a empresa do Breno, viu? Boa dica, boa dica, boa dica. Em Porque conjunto a gente vai fazer grandes coisas. Com certeza, porque aí você vai saber for usar... papo reto direto. Aí você vai saber usar a minha ferramenta de forma correta também. Aí, ó, Boa. que legal, ótimo, ótimo. Porque, assim, só pra finalizar, e não é brincadeira não, viu, gente? Eu tô falando sério. Eu acho que uma palavra que eu vou repetir, na verdade, que você falou no podcast passado, foi sobre sabedoria. Acho que a sabedoria, quando você utiliza ela de forma evidente na sua vida, você traz resultados. Então, quando você não tem o conhecimento necessário para aplicar aquilo de imediato, cara, você contrata pessoas que saibam aquilo. Isso é sabedoria. É você usar da experiência dos outros em benefício próprio. Isso é sabedoria. Então, vai usar a inteligência artificial? Use-a com sabedoria. E usar com sabedoria é você chamando pessoas que já têm experiências naquilo para poder te trazer o resultado que você não tem ainda. Então, assim, papo reto. Vai usar a IA, procura pessoas que entendam disso primeiro antes de aplicar ela na sua empresa. Show de bola, Pedrão. Eu vou deixar o meu também. Vou deixar a minha dica, papo reto de hoje. E é para vocês profissionais. Vamos valorizar mais orçamento e planejamento. Vamos exigir. Vamos mostrar que dá resultado. Vamos contratar empresas. Eu sei que o dia a dia do engenheiro é pesado. Contrate empresas para facilitar isso para você. Aprenda a buscar, coletar dados para alimentar a sua empresa, alimentar o seu trabalho, para você fazer as coisas com essa segurança que nós estamos falando aqui. Então esse é o papo reto para você. Quero agradecer você, Breno, viu? Foi fantástico sua presença aqui, né? Vamos ter muito mais outros momentos aí de diálogo. Pedro também, né? Com essa informação de IA, com essa claridade, né? De a gente entender que a IA vai auxiliar, não vai resolver a vida, né? Quem resolve a vida somos nós, né? Muito obrigado você que está conosco aqui, né? Não esquece, né? Se fez sentido esse conteúdo para você, compartilha, curte, faz pergunta aí, interage com a gente e até a próxima. Valeu! Show de bola, galera! Caraca, muito bom. Foi top. Mais uma aula, viu? Muito bom, Pedrão, brigadão. Top Professor, demais, show de bola.